Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Ontem na CNN o Lula, passou um grande sufoco lá tentando justificar, até porque ele deve ter confundido os Williams, e achado que o William que o estava entrevistando era o William Bonner, quando na verdade era o William Vac. E não poupou o larápio de 9 dedos de perguntas e também de colocá-los em situações onde, coitado, passou muita vergonha. Bem, vocês viram um trecho inicial do vídeo, falando, no qual ele fala sobre a questão do endividamento para poder gerar investimento ao invés de custeio. E é lógico, a maioria das pessoas que ouvem tais coisas com certeza não vai saber o que é uma coisa ou outra. Então eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, tá bom? Muito claro. Por exemplo, você ganha R$1.000. Desses R$1.000, você tem os seus custos, mensais, conta de energia, conta de água, tem o supermercado, tem a roupa e a escola das crianças, que são as despesas fixas, são despesas do dia a dia, são as despesas mensais. Quando sobra um dinheirinho, o que você geralmente faz? Você pode usar aquilo ou para você fazer uma reserva de segurança, ou então você pode investir em alguma outra coisa. Eu vou colocar meu dinheiro na poupança, vou colocar meu dinheiro em fundos de ações, vou colocar o meu dinheiro na compra de uma casa, na compra de um carro. Isso é um investimento. Geralmente, quando não se tem esse dinheiro total, nós vamos lá, damos uma parte como entrada e financiamos o resto. Ou seja, nós nos endividamos para poder ter um patrimônio, um bem, Isso seria uma verba de investimento, uma despesa de investimento. Enquanto aquelas despesinhas, corriqueiras, mensais, como eu falei no começo, são as verbas de custeio, tá ok? O país é a mesma coisa, ele tem as suas despesas operacionais que elas não geram retorno financeiro, certo? É aquela despesa, por exemplo, com o pessoal, com água, luz, energia, entre outras coisas, tá bom? Um exemplo prático aqui do que é uma dívida por investimento. Por exemplo, você vai lá e constrói um prédio de 10 andares com cerca de 15 apartamentos, certo? Você foi lá no banco, pegou uma graninha, se endividou e construiu o seu prédio. Futuramente, quando esse prédio estiver concluído, você vai vender ou alugar esses imóveis, certo? O lucro decorrente disso é uma verba futura, é uma receita futura em decorrência de um endividamento. Isso é o endividamento por investimento, certo? O Lula tenta aqui justificar todos os investimentos que eles realizaram a fundo perdido por meio do BNDES para outros países, como por exemplo Venezuela, Cuba, Angola, Uruguai, entre outros países, os quais vocês verão a seguir. Vamos voltar para 2017, matéria do Poder 360, blog muito conhecido com viés para a esquerda. BNDES financiou 14 bi para empreiteiras realizarem obras no exterior, sendo desses 14 bi a maior beneficiada a construtora Odebrecht. Esse valor absurdo foi emprestado a fundo perdido pelo BNDES para beneficiar empresas como a Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, OAS e a Odebrecht, todas elas investigadas, todas elas com seus presidentes e diretores presos, sim, presos, E também em delação premiada devolveram fortunas para os cofres públicos. Só o governo Dilma foi responsável desse montante por 5,7 bilhões de reais emprestados para estas empresas realizarem obras no exterior, obras em países como Angola, Argentina, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Peru. Inclusive no Peru, na delação premiada do Marcelo Odebrecht, foi pago uma propina para o presidente do país de cerca de 29 milhões de reais. É o que consta nesta matéria, tá joia? República Dominicana e, claro, Venezuela. E aqui eu falo para vocês, principalmente cidadãos aqui de grandes capitais e tudo mais, Belo Horizonte é uma grande capital, talvez para mim a quarta maior capital do país,
E Belo Horizonte não tem metrô, mas Caracas, onde a maioria das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza devido ao regime socialista, tem. Sabe quem construiu o metrô lá? A Odebrecht. Sim, ela que levou 9,7 bilhões nessa bolada toda, foi lá construir um metrozinho em Caracas para ninguém usar. E pior de tudo isso é que o PT acha que isso é normal e eles não vê erro em torrar bilhões do BNDES em Cuba, Venezuela e em África. Ou seja, tudo para apoiar os seus amigos, né, ditadores, seus amigos socialistas, né, aqueles que oprimem o povo em detrimento do poder. A política que o Lula quer manter no Brasil, primeiro, como projeto de governo, e ele já colocou que vai extinguir o teto de gastos, ou seja, vai endividar o país ao máximo, né? O país, por mais próspero e rico que seja, ele não tem o suficiente para bancar todos, como o socialismo prega e rege, e é o que ele quer implementar neste país. Vai acontecer como está acontecendo na Argentina, como está acontecendo, por exemplo, na Venezuela e em outros países socialistas, como vai começar a acontecer com a Colômbia e com o Chile. As medidas econômicas que um possível governo do descondenado e ex-presidiário Lula quer implementar no Brasil são retrógradas e ineficazes. Já se provaram isso em países como Argentina e Venezuela, por exemplo. Haja visto que Lula sugere reduzir a exportação de carne para baixar o preço, uma decisão totalmente burra. Veja o que está acontecendo na Argentina, tem gente buscando carne no lixão, sim, no lixão, porque a medida que foi adotada, que é a mesma que Lula quer adotar, não deu certo, tá bom? Aumentar a demanda do produto nas prateleiras não necessariamente quer dizer que haverá redução de preços, até porque a cadeia de tributação passa por várias esferas. A política que tem dado resultado é da redução e isenção de impostos sobre produtos da cesta básica, o que a curto, médio e longo prazo se torna eficiente. Veja o preço da gasolina. E outra, faria com que os pecuaristas, os produtores rurais brasileiros perdessem grande competitividade no mercado externo. Para que vocês tenham uma noção, o ano passado o Brasil foi responsável por 25% das exportações de carne bovina para os Estados Unidos. E nesse ano o Brasil chegou a exportar 500 mil toneladas por dia de carne. Sim, pessoal, o Brasil é uma grande potência e minar esta potência seria quebrar o país. As promessas de campanha de Lula não passam daquelas promessas daqueles políticos inescrupulosos e desonestos que vão nas zonas mais pobres da cidade prometer dentadura, cesta básica e um par de óculos em troca de voto. Sim. Haja visto que vocês podem perceber que um político que sempre tratou sua militância e seus eleitores à base do pão com mortadela, ou 30, 50 reais, vira agora prometer que o povo vai comer churrasquinho e picanha. Cabe a mim e a você decidir e comparar números. Sim, você prefere trocar um país que está na contramão do que o mundo tem vivido, um país onde a deflação ela é constante, onde a criação de emprego é constante, onde voltamos para ser a 10ª economia mais forte do mundo e num viés de alta que possa nos alçar a patamares ainda maiores. O Brasil ele vai ser o protagonista do mundo nos próximos 4 anos, dependendo da sua escolha. E sinceramente, nunca foi tão fácil escolher, pessoal, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de dar aquela moral com like para o YouTube poder fazer o engajamento do vídeo, né? E também deixar o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião, tá bom? Até a próxima!